Amém. Graça e paz, amém, irmãos? Só para você acordar aí. Quem é que pode dar um glória a Deus hoje? Amém. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Diga amém. Oh, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com você. Que bom que você veio. Culto com a casa cheia. Limite total, né? Amém, irmãos. Então nós estamos fazendo nossos cultos ainda com limitação de lugares, né? Acredito que em breve eles vão liberar um percentual do prédio, um percentual do tamanho do prédio, e nós vamos poder reunir com mais irmãos, amém, irmãos? Até com a igreja toda, mas por enquanto o que nós temos é essa condição, né? De reunirmos com 30 pessoas, e nós estamos aqui reunindo para adorar o Senhor, como corpo de Cristo. Eu quero te dizer, o Senhor, Ele nos dá a vitória em tudo. A palavra de Deus diz que Cristo, Ele sempre nos conduz em triunfo. Diga para o irmão que está perto de você, Jesus sempre nos conduz em triunfo, irmão. Diz para ele, não há derrota com o Senhor. Amém? Tem os irmãos que estão se escondendo atrás da máscara aí, né? Não dá para mim ver direito se você está falando ou não, mas é desconfortável, mas é uma lei e a gente tem que se submeter, né, irmãos? Mas em nome de Jesus, eu creio que em breve vai passar, o Senhor já nos garante a vitória sobre toda dificuldade, amém? Eu queria ministrar hoje a última palavra do nosso jejum. Nós estamos concluindo hoje, na verdade no domingo, né? O nosso jejum de 21 dias, e o título dessa palavra é: convide o Senhor para entrar na fornalha com você. Diz para o irmão que está perto de você aí, você precisa convidar o Senhor para entrar na fornalha com você. Ih, muito baixo. Fala para outra pessoa aí, diz: convide o Senhor para entrar na fornalha com você. Você sabe, irmãos, todos nós passamos por momentos de tribulações, todos nós passamos por momentos de lutas, e quase sempre nesses momentos de tribulação, de luta, de angústia, de aflição, nós oramos para que Deus nos livre. Nós oramos para que Deus não nos deixe passar por esse momento, para que Deus não nos deixe passar por momentos de dificuldade. Nós oramos pedindo para que o problema lá no trabalho desapareça. Nós oramos pedindo para que o problema, aquela luta financeira desapareça, aquele problema físico desapareça. E é evidente que isso não é ruim, isso é bom. Nós precisamos orar e pedir para que o Senhor nos livre das lutas, que o Senhor nos dê vitória nas lutas. Mas deixa eu te falar, muitas vezes o Senhor vai querer te conduzir no meio das batalhas. Há muitas lutas que o Senhor não vai te fazer não passar por elas, mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele quer passar com você por elas. Há uma grande diferença entre você ser livrado de uma luta, ser livrado de uma aflição, e de você ser livrado durante a luta, durante a aflição. O testemunho é muito maior. O testemunho é muito maior. Você sabe que nem sempre o milagre é você ser livrado do problema. Não que não seja um milagre isso, você ser livrado do problema, mas um milagre muito maior é quando mesmo em meio ao problema você recebe o livramento do Senhor. Você recebe a palavra do Senhor. Então, talvez você esteja passando por lutas no seu trabalho, mas você pode hoje, né, convidar o Senhor para remover os seus problemas. Mas você também pode saber, estar consciente de que o Senhor está, mesmo diante dos seus problemas, Ele está passando com você. Você não está sozinho. Você está me entendendo? Você não está sozinho. Nós oramos para que Deus nos livre da enfermidade, mas muitas vezes o Senhor, Ele diz que mesmo em meio à enfermidade, Ele vai estar conosco. Amém? Essa semana fui lá inventar o irmão que estava lá em casa até mexeu comigo. Está achando que é guri, né, pastor? Depois de 50 é assim mesmo. Fui inventar de pegar uma caixa de piso, irmãos. Nem era tão pesado, mas me desconjuntei, fiquei paralisado, não conseguia me mexer. O irmão teve que me ajudar para me entrar para dentro de casa, assim que nem um vozinho, arrastando os pés. Outro irmão foi lá para me dar uma injeção, porque eu não conseguia, estava tão ruim que eu não conseguia nem entrar no carro. Eu liguei para o irmão divino para ele me dar uma ajuda, né? Graças a Deus que o irmão que ia me dar a injeção chegou antes, não precisei ir no pronto-socorro, que eu ficava imaginando como é que eu vou entrar no carro. E pior, como é que eu vou sair do carro lá? Eu não conseguia me mexer, irmãos. Então nós oramos para que Deus nos livre dessas coisas.
para que Deus nos livre da enfermidade, para que Deus nos livre do dia mal, muitas vezes em relação às nossas finanças, em relação à nossa família. Mas eu vou te dizer, muitas vezes o testemunho que Deus quer que nós demos é através do dia mal, é apesar das circunstâncias, é saber que o Senhor está conosco mesmo nesses dias. Então, sabe, isso pode ser um testemunho muito maior, porque se você ficar focado somente em apenas em Deus trazê-lo para fora do problema, pode ser que você vai ficar desapontado, porque em alguns momentos Deus não vai te tirar do meio do problema. Quantos estão me entendendo? Amém? Então às vezes você está focado simplesmente dizendo, o Senhor não pode me deixar passar por isso, o Senhor não pode me deixar, né? Não pode deixar. E nós oramos, nós sabemos que a nossa casa está guardada, a nossa família está guardada desse vírus aí, amém, irmãos? Mas se por acaso alguém pegar, pastor, e se eu pegar, eu quero te dizer que o Senhor é contigo mesmo em meio a essa enfermidade, e você vai ser curado. Você vai ser curado em nome de Jesus. Então creia nisso. Muitas coisas o Senhor faz com que nós passamos juntamente. Ele passa juntamente conosco. Então o Senhor, Ele não quer somente mudar as circunstâncias, Ele quer mudar a nós. Ele quer transformar nós no meio das circunstâncias. E uma maneira do Senhor nos transformar é nos fazendo passar por momentos que nós precisamos buscar Ele. Então nós precisamos orar, não apenas pela situação, mas para que nós possamos crescer e aprender mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá em Isaías, capítulo 43, versículo 2. Isaías 43, 2. Texto bastante conhecido da palavra de Deus, mas olha o que a Bíblia diz. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Agora é interessante que Deus, Ele não disse assim, eu vou te manter seguro fora d'água, eu vou te manter longe dos rios, eu vou te manter longe do fogo, você nunca vai passar pelo fogo. Deus não disse isso, pelo contrário, Ele disse que é uma questão de tempo, quando você passar. Mas quando você passar, você pode saber, eu estou contigo. Quando você passar, você pode saber que o fogo não vai arder em ti, não vai te queimar. Então o Senhor, Ele está te dando a garantia de que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, você pode descansar. Sabe, a adversidade adversidades e muitas coisas vêm sobre nós que nós não entendemos. Há muitas circunstâncias que nós não entendemos. Falava no início dessa quarentena, dessas questões todas, de quando que nós íamos imaginar passar por esse tipo de situação. Olha só, né? De ter que vir para o culto de máscara, irmãos. A gente vive dizendo para os irmãos, irmão, tira a máscara. Tira a máscara, seja transparente. Agora eu tenho que dizer, irmão, bota a máscara. Vem para o culto de máscara, sabe? Os irmãos, olha só que coisa. Quando que nós imaginávamos passar por isso? Mas a chave desse versículo está em que em meio às águas, em meio ao fogo, em meio às circunstâncias, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Sabe, então na verdade é um milagre muito mais extraordinário você passar pelo fogo e não se queimar, do que você ser livrado de passar pelo fogo. Há um milagre, é claro que eu me converti muito cedo, há muitas coisas na minha vida que eu não passei, glória a Deus, mas há outras pessoas, e eu posso testemunhar e dizer, Deus me livrou de muitas coisas, isso é muito bom, mas há muitos outros que têm um testemunho muito maior, muito mais edificante, que pode dizer, eu andei pelo vale da sombra e da morte, mas o Senhor me cuidou lá. É um outro testemunho. Sabe, eu estava vendo o pastor Aloysio falando essa semana, ele disse que um irmão, eles estavam indo para uma conferência, acho que era, para uma reunião em vários carros. E todos os carros chegaram lá perfeitamente, fizeram uma ótima viagem, mas um daqueles irmãos, ele capotou o carro no meio da viagem, e ele foi arremessado para o meio da faixa, para o meio da BR ali.
E aí ele disse que quando ele caiu assim, ele ficou pensando: Deus, eu não morri do acidente, por favor me livra de ser atropelado aqui agora, porque ele ficou caído no meio da faixa. E ele disse que viu um carro parar, veio um camarada, um moreno forte, puxou ele para o acostamento e disse: fica tranquilo que a ajuda já está chegando. E embarcou no carro e foi embora. E diz que nesse momento Deus falou com ele: eu mandei um anjo para te tirar, para te salvar. Sabe? Olha só, os irmãos que foram lá em segurança até a conferência têm um testemunho de dizer: o Senhor nos guardou na viagem. Mas esse irmão que foi tirado pelo anjo lá, que foi salvo pelo anjo, que teve lá, que foi agarrado, né, foi puxado para fora pelo anjo, ele tem um testemunho muito maior. Por quê? Porque o Senhor tirou ele, salvou ele no meio da luta, no meio da adversidade. Então é fato que muitas vezes nós oramos para sermos livres das aflições, mas eu quero te dizer, muitas vezes o Senhor quer passar juntamente com você pelas aflições. O Senhor quer te dar livramento em meio às lutas, em meio às guerras. Amém, irmãos? Então convide o Senhor para passar pelo rio junto com você. Convide o Senhor, sabe? Pode ser que você esteja tentando sair de algo que Deus deseja que você atravesse. Você está querendo dizer: Deus me livra, eu não quero passar por isso. Mas Deus diz: eu quero passar, e eu quero passar juntamente contigo. Então quando nós estamos constantemente tentando ser livrados de uma situação, nós nos tornamos ansiosos. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Senhor, tem que ser assim, tem que me livrar agora, é hoje, Senhor, é o último momento. Eu vou te dizer, geralmente Deus ele não age no nosso tempo. Deus ele não age quando nós queremos. Deus age quando Ele quer. Deus nos livra e faz a obra da maneira que Ele quer, que Ele deseja. Você já reparou? Deus ele age da maneira que Ele quer. Então não lute contra o processo, mas convide o Senhor para entrar no fogo com você. Convide o Senhor para passar pelas circunstâncias juntamente com você. Lá no Salmos 41, versículo 3. Salmos 41, versículo 3. O Senhor diz o seguinte, a palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Então nós não oramos para nós sermos livres da enfermidade, irmãos? Amém ou não amém? Amém, nós oramos para ser livre da enfermidade. Mas o Senhor diz que se você estiver na enfermidade, o Senhor vai te sustentar no leito da enfermidade. E tu o restaurarás da sua cama. E tu restaurarás da sua cama de doença, né? Então a minha versão diz que Ele vai afofar a nossa cama. Sabe, como uma mãe que bate a cama, que arruma o travesseiro para que o filho possa deitar de uma maneira mais confortável. O Senhor vai cuidar de você. Há momentos que o Senhor vai te livrar da enfermidade, mas há momentos que o Senhor vai passar pela enfermidade juntamente com você, para que você perceba o livramento do Senhor, a cura do Senhor, e você poder dizer: o Senhor me curou. O Senhor me curou. Sabe quantas pessoas que têm um exame que mostram: olha aqui a enfermidade. Aí pega um outro exame e diz: olha aqui, sumiu a enfermidade. O que é isso? É o Senhor passou por eles dentro da enfermidade, dentro do fogo, dentro do momento. Sabe, eu sei que você quer ser curado, e há uma promessa de cura também para você. Mas enquanto isso, convide o Senhor para afofar a sua cama. Convide o Senhor para cuidar de você, mesmo no leito de enfermidade onde você está. Amém? Então, lá no Salmo 23, versículo 4, o salmista Davi ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara, ou seja, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então olha que interessante, o Senhor ele não nos leva a andar pelo vale da sombra e da morte, mas em alguns momentos nós vamos andar por lá. E Ele diz, mas o que é importante aqui é você entender: Ele é contigo. Ainda que você venha andar: pastor, eu estou andando nesses dias pelo vale da sombra e da morte, eu quero te dizer que ainda assim o Senhor é contigo. Acho que você não entendeu, o Senhor é contigo. Ele é contigo. Sabe, nós precisamos aprender esse princípio de chamar Deus para o meio das nossas adversidades.
Muitas vezes nós queremos que o Senhor nos tire da adversidade, mas há um princípio que também nós podemos chamar o Senhor para passar as adversidades junto conosco. Vem, Senhor, vem comigo, eu quero estar contigo, sabe? Eu quero que o Senhor esteja comigo nesse tempo. Você não estará apenas orando, Deus me tira daqui, mas você sabe que Deus está ali com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor é comigo. O Senhor está aqui comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. A sua vara e o seu cajado cuidam de mim, sabe? Em vez de apenas tentar sair do vale, sair do problema, sair do fogo, comece a dizer: Pai, me deixe sentir a tua presença, apesar do vale, apesar do fogo, apesar das muitas águas. Eu quero sentir que o Senhor está aqui comigo. Sabe qual é? No Antigo Testamento a palavra salvação é Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus. Yeshua é Jesus. Então a nossa salvação é Jesus. Você precisa clamar pelo Salvador mesmo em meio às adversidades. Amém, irmãos? Sabe, lá em Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, o capítulo é bastante grande, você pode ler em casa depois, mas há uma passagem muito interessante da palavra de Deus. Nós temos a história de 3 jovens, Mesaque, Sedraque e Abidnego, 3 jovens que foram lançados na fornalha. O que aconteceu com eles? O rei Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, a Babilônia era um império mundial, era um império que governava praticamente o mundo inteiro. Esse homem, esse rei, ele fez uma estátua com 30 metros de altura, né? E ele disse que todos deveriam adorar quando tocassem a trombeta, quando soasse o som da trombeta lá, todos deveriam adorar, se prostrar e adorar aquela estátua. Mas a Bíblia diz que esses 3 jovens, eles não se dobraram, eles não se renderam, eles não adoraram a estátua. Então Nabucodonosor mandou chamar eles e disse: fiquei sabendo que vocês não, né? Estou parafraseando aqui, estou contando a história. Vocês não se dobraram diante da estátua, então vou dar uma oportunidade para vocês. Vocês adorem a estátua e vocês vão ser livres. Caso contrário, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo, né? Na fornalha de fogo ardente. Agora é interessante que eles disseram pro rei o seguinte: ó rei, nós não estamos preocupados, sabemos que o nosso Deus nos livrará. Eles disseram: nós não estamos preocupados com essa fornalha, o nosso Deus nos livrará. Então isso deixou o rei ainda mais furioso. E aí a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele mandou que esquentasse 7 vezes mais a fornalha, e mandou que os homens mais fortes do reino ali pegassem aqueles jovens, amarrassem eles, atassem eles as mãos e os pés e atirassem eles para dentro da fornalha. Quando eles atiraram aqueles jovens, os homens que estavam do lado de fora que atiraram, eles morreram pelo calor da fornalha. Olha só que coisa interessante. Mas o mais interessante é que Nabucodonosor, ele olhou para dentro da fornalha e ele viu 4 homens caminhando dentro da fornalha. A Bíblia diz que eles estavam passeando no meio da fornalha, naquela fornalha, né? Então Deus, ele diz assim: nós não atiramos 3 homens atados, mas agora eu vejo 4, e o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Então eu quero te dizer uma coisa: Jesus andava com eles dentro da fornalha, Jesus estava com eles dentro do fogo, passando pelo fogo. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está com você passando pelo fogo. Se passar pelo fogo, você não vai se queimar. Haveria um testemunho na vida deles se Deus livrasse eles do fogo. Deus podia livrar eles, Deus podia transladar eles para outro lugar, Deus podia fazer os homens ficarem cegos, Deus podia, Deus é Deus, Deus podia fazer qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas deixa eu te falar, o testemunho muito maior é agora esses homens andarem dentro da fornalha e não se queimarem. Então a boa notícia é que Deus fez aqueles homens passar pelo fogo. Eu quero te dizer, não importa se você está passando pelo fogo nesses dias, o Senhor vai te fazer passar pelo fogo. O Senhor vai te fazer vencer as circunstâncias. Deus, ele não remove todas as situações negativas. Jesus disse: no mundo tereis
aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, quando nós estamos nele, quando o Salvador está conosco, nós também vencemos. Nós também somos guardados no mundo. Então nós nunca conheceríamos o poder dele se não fôssemos lançados na fornalha. Nós nunca conheceríamos o poder dele se nós não passássemos por circunstâncias adversas. Mas o Senhor, ele está conosco. O Senhor é Jeová Rafá, o Deus que te sara, o Deus que te cura. E você nunca conheceria esse poder de Deus se você não tivesse momentos de enfermidade. Mas você pode dizer, ele é o Jeová Rafá, porque o Senhor me curou. Amém, irmãos? Então entenda uma coisa, o Senhor, ele não está só no governo da sua vida. O Senhor, ele está no governo de todas as coisas. O inimigo até pode ter acendido a fornalha 7 vezes mais, mas ela não te causará dano nenhum. Não te causará dano nenhum. Sabe, em vez de reclamar do incêndio, comece a convidar o Senhor. Senhor, vem, eu estou sentindo essa dor, mas o Senhor pode passar comigo por isso. Eu estou passando por esse momento de dificuldade financeira, mas Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a passar. Eu quero passar com o Senhor por isso. Eu não quero simplesmente que o Senhor me livre, eu quero que o Senhor me dê experiências nesse tempo. Olha que coisa preciosa. O Senhor pode te dar experiências. Sabe, com certeza, o Senhor não foi o Senhor quem enviou as dificuldades, mas certamente o Senhor permitiu, e Ele pode te livrar em meio às dificuldades, em meio às adversidades. Amém, irmãos? Então, sabe, sem grandes testes, você não terá um grande testemunho. Sem grandes batalhas, você não vai ter grandes vitórias. É necessário grandes embates para que você possa contar as grandes vitórias que o Senhor tem para você. Como diz o hino do Rio Grande do Sul, para que fiquem as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas, mas para isso é necessário que hajam lutas. É necessário que hajam adversidades, é necessário que hajam batalhas. No capítulo 3 de Daniel, versículo 17, aqueles jovens fizeram uma declaração de fé. Olha o que eles disseram: se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar na fornalha e nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Eles disseram, se Deus quiser, Ele nos livra. Mas eles foram adiante, fizeram uma declaração ainda mais poderosa no versículo 18. Versículo 18: e se não, ou seja, se Deus não quiser, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Olha só a ousadia deles. Eu vou te falar uma coisa: este crente aqui é o tipo de crente que incomoda o diabo. Se Deus me tirar dessa situação, Ele é Deus. Mas se Deus não me tirar, Ele continua sendo Deus. E eu não vou me curvar diante dessa estátua. E eu não vou sair. Há tanto crente choramingando, há tanto crente melancólico, triste, entristecido, irmãos, porque Deus não fez do jeitinho que Ele queria. Ei, Ele é Deus, não é você. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele governa não só a sua vida, mas Ele governa todas as circunstâncias. Ele alinha propósitos, Ele alinha destinos. Ele faz da maneira que Ele quer. Esse tipo de crente deixa o diabo enlouquecido. Essa atitude, ela chama a atenção de Deus. Em outras palavras, o que eles falaram? Seja feita a vontade de Deus, não a minha. Se Ele quiser me livrar, Ele me livra. Se Ele não quiser, Ele não me livra. Mas para mim, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Se o Senhor me fizer passar pelo meio dessas circunstâncias, pelo meio, se tiver que fechar essa empresa, que feche, mas o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor quiser me abençoar, que me abençoe. Mas se o Senhor quiser acabar com tudo, Ele que acabe. Ele é Deus. E Ele não vai deixar de ser Deus porque Ele não agiu de acordo com o que eu esperava. Deus é Deus. E se uma porta fecha aqui, é porque Ele tem uma muito melhor para abrir ali. Ele quer te favorecer, mas Ele quer te dar experiência. Ele quer te abençoar no meio das lutas. Então eu já te falei que o rei mandou atar as mãos e os pés deles e lançar eles na fornalha, né? Então é interessante que havia esse quarto homem na fornalha. O próprio Deus, o próprio Jesus, o Salvador, estava com eles dentro da fornalha. Aqueles jovens, eles entenderam esse princípio de que nem sempre o Senhor nos mantém afastado do fogo, mas muitas vezes o Senhor, Ele nos dá a vitória mesmo em meio ao fogo.
mesmo em meio às adversidades. Eu quero te dizer, nesses dias, se você passar pelo fogo, nada, circunstância alguma te causará dano, porque o Senhor é contigo. Então o rei disse para jogar eles presos. E é interessante que quando eles foram tirados da fornalha, sabe qual foi a única coisa que se queimou? Foram as cordas que prendiam eles. Eles estavam intactos. Lembra? Os homens que atiraram eles, que não entraram na fornalha, morreram queimados. Mas eles que foram jogados lá, eles caminhavam. A Bíblia diz que eles passeavam. Eu não sei o que se faz dentro de uma fornalha. Será que eles, sei lá, brincavam de atirar bolinha de fogo no outro? Não sei o que eles faziam lá dentro da fornalha. Brincavam de alguma coisa lá. Caminhavam. A Bíblia diz que eles passeavam lá. Mas de fato, a única coisa que se queimou quando eles estavam no meio do fogo foi as cordas, aquilo que amarravam ele. Agora, o que simbolizam essas cordas? Essas cordas são os medos, as ansiedades, aquilo que prende você, aquilo que prendia, aquilo que impedia eles. É isso, sabe, nesse tempo, quando você sair da dificuldade que você está passando, as únicas coisas que vão desaparecer são as limitações. Deus vai remover as tampas da sua vida. Esse tempo de passar pelo fogo é um tempo de Deus romper as cordas, para que você possa ser livre das prisões, daquilo que te prende, dos medos, das ansiedades. Amém, irmãos? Então o fogo vai queimar o medo, o fogo vai queimar a mentalidade negativa, os relacionamentos destrutivos. O fogo vai fazer você sair livre, ousado, confiante e saudável do outro lado. Mas isso só acontece com aquele que entra no fogo, que passa pelo fogo. Então não queira ser livre, não peça sempre para ser livre. Não ache que somente a ação de Deus está somente quando você é livre do fogo. A ação de Deus muitas vezes é sobre você, mesmo em meio ao fogo. Amém? Há uma última passagem que eu gostaria de compartilhar, que está lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Jesus disse para os seus discípulos, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Eles estavam em Cafarnaum, e eles queriam passar para o outro lado do mar da Galileia, para o outro lado do mar de Tiberíades, né, que eles chamam, que é conhecido também, né? Eles queriam passar, Jesus quis passar. E é interessante que Jesus disse o seguinte: o que tinha do outro lado lá? Do outro lado, depois quando Jesus chega no outro lado, do outro dia, Jesus ele encontra com o endemoniado de Gadareno. Jesus ele tinha ouvido o clamor daquele jovem, o clamor daquele homem. Mas é interessante que Jesus ele dá uma palavra a seus discípulos. Ele diz: passa a história, se você já conhece ela. Você sabe que Jesus ele entrou no barco, e a Bíblia diz que ele deitou e dormiu, e sobreveio uma grande tempestade contra o barco, ao ponto dos discípulos acharem que o barco iria naufragar, que o barco iria afundar. Eles pensaram que o barco iria afundar. E aí eles foram lá, chamaram Jesus. Jesus, não importa que nós pereçamos, não importa que nós passamos por essa luta. Jesus, nós estamos passando por uma tempestade. Sabe, muitas vezes nós queremos ser livres de passar pela tempestade, mas o Senhor já havia determinado algo para eles. O Senhor já tinha dado um destino. O Senhor já tinha dito: nós vamos ir para onde? Para o outro lado. Jesus não disse: nós vamos até o meio naufragar. Não, Jesus, ele disse que chegaria do outro lado. Ei, Jesus tem promessas na sua vida. Tem ou não tem? A promessa de Deus na sua família? Então creia em algo, vai se cumprir. Jesus não disse, a palavra de Deus não diz que nós não teremos aflições nesse período, que não teremos um mar turbulento, que não teremos um voo que muitas vezes tem circunstâncias contrárias, mas Ele nos livrará, e Ele nos levará até o outro lado. Nunca esqueça disso. O Senhor é com você mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às circunstâncias. Então a nossa fé ela precisa ser sempre baseada na palavra de Deus. E a palavra de Jesus é: passemos para o outro lado, chegamos na outra margem, não vamos perecer.
Sabe, no meio da tempestade, nós só podemos vencer o medo e o pânico se nós tivermos clareza da palavra de Deus, daquilo que Deus fala. Pastor, mas eu estou sentindo a enfermidade. Mas a palavra de Deus diz que eu serei curado. Se eu não estou experimentando de cura ainda, eu posso crer que eu serei curado em nome de Jesus. Mas eu creio que se ele não me livrar antes do médico ver, ele vai me livrar depois, mas eu serei curado, porque o Senhor me faz passar por meias adversidades. Então, sabe, os discípulos, eles tinham ouvido Jesus dizer isso. Eles sabiam qual era o destino, que eles não iam morrer no meio da tempestade, mas no meio da tempestade eles duvidaram. No meio da tempestade eles se esqueceram das palavras de Jesus. Jesus não disse que que a viagem seria fácil. Ele não disse que não teriam dificuldades, mas ele disse que eles chegariam do outro lado. E aqui tem um princípio espiritual. Jesus, ele dormiu no meio da tempestade. Você já andou de barco, irmãos? Já andou? Um tempo atrás eu fiz um passeio de barco, de escuna, que eles chamam, né? E é interessante, o meu irmão, ele foi agora a Santa Catarina, agora no verão, e é um passeio que é temático. Tem lá uns atores fazendo um teatro, enquanto tem o passeio lá, tem um teatro, né? Eles estão lá, o Jack Sparrow contra outro lá lutando e coisa e tal. E eu perguntei, ei, o que tu achou? Ele disse, eu não sei, eu passei o tempo todo no banheiro, passei mal o tempo todo. Então, mas estava muito agitado o mar. Ele disse, não estava, mas eu passei mal, não sei o que houve, não aproveitei nada, né? Então, num dia normal, às vezes você enjoa num barco. Agora você imagina um dia de tempestade, mas a Bíblia diz que Jesus, ele estava dormindo. Por quê? Porque você só é capaz de vencer a tempestade na qual você pode descansar. Quando você descansa em meio à tempestade, o Senhor te dá a vitória. Os discípulos estavam todos atribulados, atormentados. Talvez estavam lá com as canequinhas tirando água de dentro do barco. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele estava dormindo. Por quê? Porque ele sabia que a palavra dele era que eles chegariam do outro lado. Eles chegariam do outro lado. Eles não ficariam no meio do caminho. Então havia uma tempestade, mas o Senhor estava com eles no barco. Eu quero te dizer nessa noite, você não está navegando sozinho. O Senhor também está no seu barco. Pode parecer às vezes que você está sozinho, pode parecer às vezes que muitas ondas vão fazer você ser envolvido, mas eu quero te dizer, Ele está no barco com você e Ele tem capacidade de acalmar a tempestade, de te livrar. Ele tem capacidade. Então, experimentar a presença do Senhor nos livra de todo medo. Você pode saber, eu estou passando por um momento difícil, mas eu posso ter paz, eu posso descansar, porque o Senhor está no meu barco. Quantos podem dizer amém? O Senhor está no teu barco? Então descansa, confia no Senhor. Salmos 23, versículo 4, a Bíblia diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Não porque o caminho seria maravilhoso, não porque o caminho do vale da sombra e da morte seria um bom caminho, mas porque tu estás comigo. Ei, o Senhor está com você. Aonde você estiver, o Senhor está com você. Pastor, mas foi as minhas escolhas. Eu errei até hoje, é por isso que eu estou passando por esse momento. É por isso que eu estou passando por essas circunstâncias. Foi erro meu, foi escolha minha. Mas eu quero te dizer, ainda assim, o Senhor é contigo. Ele é aquele que deixa as 99 e vai atrás da ovelha que se perdeu. Voluntariamente a ovelha saiu do aprisco, mas a Bíblia diz que o bom pastor, ele vai atrás dela, ele põe ela nos ombros, ele traz ela de volta e depois ele festeja porque encontrou a ovelha perdida. A culpa nunca é do pastor, a culpa pode ter sido da ovelha, mas ainda assim Ele é contigo. Ele é comigo, ainda que nós passamos por dificuldade, ainda que nós passamos por momentos difíceis. Sabe, os discípulos, eles se entregaram ao medo, porque esqueceram que Jesus estava com eles, porque esqueceram que Jesus tinha poder para acalmar a tempestade. Eles esqueceram da palavra de Jesus que dizia que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ei, Jesus está com você aqui hoje.
Jesus está com você na sua casa, Jesus está com você, sabe, a Bíblia diz, Jesus diz lá em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você, Ele está com você. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você pode confiar que Ele jamais te abandonará. Ainda que você ande, que você erre, ainda que você ande errado, ainda que as suas escolhas não sejam as melhores, Ele está com você. Ele está com você. Então Jesus sabia que a tempestade viria, mas mesmo assim Ele foi dormir, né? Porque o Senhor estava demonstrando que Ele deveria lidar. Como nós devemos lidar com as tempestades da vida? Descansando. É assim que nós vencemos as nossas batalhas. No meio da luta, você precisa crer e descansar. Pastor, eu estou passando por uma luta ferrenha nesses dias. Que luta é essa, irmão? A minha luta é que está tudo em análise, pastor. Continua sempre em análise. Eu quero te dizer, ainda assim o Senhor é contigo. A sua vara e o seu cajado te consolam. Ele está contigo nesse momento. Nada te faltará. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. E Ele vai te guardar, e Ele vai te suprir mesmo em meio às adversidades. E no tempo certo, você vai receber a aprovação. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém? Então sabe a palavra do Senhor, que o Senhor usou para repreender o vento, é a mesma palavra que Ele usou para expulsar os demônios. Por quê? Porque há demônios que vêm aqui infiltrados na tempestade. Há demônios que vêm enviados por Satanás em meio às tempestades da vida. Você está me entendendo? Sabe, a mesma palavra que Jesus usou para repreender a tempestade, Ele usou para repreender os demônios. Ele ordenou ao vento e ordenou ao mar que eles cessassem, da mesma maneira que Ele ordenava para os espíritos malignos para ir embora. Por quê? Porque as tempestades da vida não é Deus que coloca. Deus permite, mas sempre há demônios que se envolvem, que se infiltram para destruir, para trazer dano. Então a nossa maior tentação é pensar que as tempestades são apenas eventos naturais. A nossa maior tentação é você pensar que isso faz parte da vida. Eu estou passando por isso aqui, mas isso aqui faz parte. Eu estou passando por essa enfermidade, mas isso faz parte. Não, há demônios que estão infiltrados, né, para te fazer perecer, para te fazer duvidar nesse tempo. Mas o Senhor é contigo, Ele continua sendo contigo, Ele continua sendo bom. Então quando as tempestades da vida vierem, saiba que a atuação de espíritos malignos, você precisa ter clareza das suas batalhas. Eu costumo dizer, e o diabo ele é uma serpente. Eu costumo dizer que o poder da serpente é o poder do desconhecido, do ataque surpresa, de você não ver ela. Porque a partir do momento que você vê a cobra é um animal fácil de se matar, não é um animal difícil de se matar. Eu acredito. Nunca matei uma cobra, mas eu vi o irmão matando uma cobra lá, o Ednei matando uma cobra lá uma vez que nos atacou lá no acampamento lá. Ele só pegou um pau, bateu e a cobra morreu. A cobra não correu atrás de ninguém, a cobra não disparou, matou com facilidade. Por quê? Porque depois que você percebe que o inimigo está ali, é fácil de você matar ele. O problema é que muitas vezes você não percebe que atrás das circunstâncias há um investimento maligno. Muitas vezes nós focamos nas pessoas. Há muitas mulheres que acham que o seu adversário é o esposo. Há muito esposo que acha que o seu adversário é a sua esposa. Há muitos filhos que acham que o seu adversário são seus pais. Há muitos jovens que acham que seus adversários são seus professores. Não são. A Bíblia diz que nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. A nossa guerra é uma guerra espiritual. A nossa batalha é uma batalha espiritual. Então sabe, você precisa ter clareza das guerras. Há um problema, né, que tem se tornado teimoso e não quer ir embora da sua vida. Sabe, quando surge um ódio repentino entre marido e mulher, quando uma pessoa normalmente feliz torna-se uma pessoa triste, deprimida, quando você se vê esvaziado por um hábito que você não pode controlar, que vai além das suas forças, não se iluda. São tempestades produzidas por espíritos malignos. E quando menos você vê, quando menos você repara, você diz: poxa, pastor, já fiz de novo, já falei de novo, já falei bobagem, já briguei de novo, já disse que eu não devia dizer.
E você pensa, não, eu sou assim mesmo, isso tudo é natural. Não é, são espíritos malignos que querem destruir sua vida, que querem te tirar da posição que Deus conquistou para você. Sabe, você pode usar a sua autoridade para amordaçar o vento, para calar o mar, assim como Jesus fez naquele dia. E para declarar, cala-te, acalma-te. E você vai passar em meio às circunstâncias juntamente com o Senhor. Amém, irmãos? Sabe, então, em momentos de crise, que nós realmente compreendemos quem é Jesus. E se você colocar a sua fé, a sua confiança no Senhor, você terá uma relação mais profunda com Ele, depois que a tempestade acabar. Você pode ver, momentos de luta, momentos de adversidade, é momentos que as nossas raízes são aprofundadas. É momento que nosso relacionamento com Deus é aprofundado. Outro dia, na nossa reunião de célula, a irmã estava compartilhando que no início dessa quarentena, a empresa que ela trabalha parou. E ela disse, pastor, eu fiquei extremamente preocupada, com medo de perder o meu emprego. Eu estava pensando, pastor, esse é o último ano que eu estou acabando de pagar minha casa, e se eu perco meu emprego, como é que eu vou fazer? E agora, Deus me deu paz, ela disse, porque eu olhei para trás e eu pensei, e eu fui vendo o livramento de Deus na minha vida e as coisas que Deus tinha feito. E eu fui vendo, poxa, peraí, eu já fiquei desempregado. Depois que eu comprei essa casa, já fiquei desempregado por 3 vezes, ela disse. E por 3 vezes o Senhor abriu emprego em áreas que eu nem trabalhava, mas o Senhor me abençoou. E eu nunca deixei de pagar essa casa. Então dessa vez não vai ser diferente. Ainda, eu creio que eu não vou perder meu emprego, mas ainda que eu perca, eu sei que o Senhor vai me sustentar, que o Senhor vai abrir a porta. Essa é a confiança que nós precisamos ter nesses dias, irmãos. Ela disse, pastor, hoje, se eu for demitida, só com o que eu vou ganhar de rescisão, eu já quito a minha casa e fico tranquilo. Então você pode descansar. Sabe, irmão, é no momento da crise que você sente o seu relacionamento com o Senhor sendo aprofundado. É nesse momento, os discípulos tinham visto Jesus multiplicar os pães, os discípulos tinham visto muitas coisas, muitos milagres de Jesus, mas nesse momento eles disseram, uau, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que tem poder até mesmo contra as circunstâncias, até contra a mãe natureza? Quem é esse que ordena e a mãe natureza obedece? Em outras palavras, foi isso que eles disseram. Quem é esse que tem poder até mesmo sobre a tempestade? Jesus, Ele está nos dizendo para vivermos pela fé, não pelo medo. Não viva pelo medo. Não viva pelo medo, viva por fé. Viva por fé. Veja o Senhor te guardando neste tempo. Veja o Senhor guardando a sua vida nesse tempo. E ainda que você venha passar pelas circunstâncias e pelas adversidades, eu sou contigo, diz o Senhor. É no meio da sua tempestade, você pode experimentar do milagre, porque Ele está presente no barco da sua vida. Amém, irmãos? Quantos tem Jesus no barco da sua vida? Vamos colocar de pé, eu quero orar com você. Você tem confiança para dizer, Deus, me livra do mal, me livra talvez dos problemas, me livra de passar pelo fogo. Mas se você passar pelo fogo, você precisa ter uma fé suficiente para dizer, Senhor, vem passar comigo juntamente pelo fogo. Não importam as circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Pastor, mas e se passar por luta? Ele continua sendo Deus. Há uma coisa que não muda, é que o Senhor é Deus, Ele vai continuar sendo Deus apesar das circunstâncias, com carro, sem carro, com casa, sem casa, com saúde plena, sem saúde plena, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Deus, que apesar das circunstâncias, além das circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus. E nós cremos, Deus, que o Senhor nos livrará de passar pelas águas. O Senhor nos livrará de passar pelo fogo muitas vezes. Mas se em algum momento o Senhor não nos livrar da água e do fogo, nós cremos que o Senhor passará juntamente conosco. Que o Senhor nos livrará das tempestades da vida. O Senhor nos livrará
das adversidades da vida, mas ainda assim, Senhor, se em algum momento as tempestades nos alcançarem, nós continuamos crendo que o Senhor é Deus, e que o Senhor é bom, e que o Senhor não nos deixou, mas que o Senhor está conosco, mesmo em meio às adversidades. Mesmo em meio às adversidades, nós não te amamos porque a conta bancária está cheia, nós não te amamos porque nós temos saúde, nós te amamos porque o Senhor é Deus, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, e o nosso amor hoje é um reflexo do teu amor por nós. Vem e envolve-nos, vem e abraça-nos com teus braços de amor, vem e enche-nos, Senhor, nesta noite aqui, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, ainda que você venha passar por circunstâncias adversas, creia, Ele é Deus, Ele está contigo. Ainda que você venha passar pelo vale da sombra e da morte, eu sou contigo, diz o Senhor, e a sua vara e o seu cajado me consolam. A vara e o cajado do Senhor te consolam. Ele te cuida, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às lutas, o Senhor é contigo. Assim como o Senhor livrou Jó, Ele livrará você. Assim como o Senhor livrou os discípulos naquela noite da tempestade, Ele passará a tempestade com você. Assim como Ele livrou aqueles homens da fornalha, Ele livrará você, ainda que você passe pelo fogo, e só o que ficará para trás é aquilo que te prendia, só o que queimará é aquilo que te limitava, porque o Senhor vai te fazer mais forte e vencedor, em nome de Jesus. Você que crê, levanta suas mãos para o alto. Levanta suas mãos para o alto e declara: não importam as dificuldades, nem as crises. Diga: não importa se eu passar pelo fogo, não importa se eu passar pelas águas ou pelas tempestades da vida, o Senhor está comigo, e eu creio que o Senhor me livrará e me sustentará no dia mau. Diga: eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou e faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh. Glória a Deus! Vamos encerrar cantando esse louvor, amém? Vamos cantar esse louvor, um louvor bem conhecido. Vamos dizer: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele continua sendo Deus, amém? Pode botar no início para nós. Aleluia. Deus é Deus. Glória a Deus. Pode aumentar um pouco mais o volume. Glória a Deus. Oh, aleluia. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor. Será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Pelo que tu és, Senhor. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aleluia. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
nosso Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Ele continua sendo Deus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor bem forte. Louvado o nome do Senhor. Aleluia. Não importam as circunstâncias, a vitória vem do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo fim de semana. Deus abençoe a tua semana. Estamos encerrando o nosso culto agora. Deus abençoe. Amém?